Hoje a nossa correção será português, da página 73 a 76 e da 78 a 84, ok? Nós estaremos vendo sobre a separação de sílabas na escrita. Para que utilizamos o separe sílabas? Nós usamos na escrita de palavras quando termina uma linha, nós usamos em diversos momentos nas respostas. Acabou a linha, temos que aprender a separar corretamente essas palavras. E até para ver o estilo de acentuação que aquela palavra ela pede, né? Então vamos lá, nós temos aí uma explicação, nós temos um texto e nós temos em amarelo as diversas formas de separar de fazer essa separação de sílabas. A separação de sílabas a gente demarca pela quantidade de vezes que abrimos a boca para falar. Então, por exemplo, a palavra cabelos, cabelos. Lógico que a gente vai falando rápido e não para prestar atenção muitas vezes. Mas quando paramos, nós conseguimos detectar quantas vezes abrimos a boca para falar aquela palavra. E esse é o número de sílabas. Então, repete comigo. Gostava, Romeu, tá? Muito bem. Veja as possíveis separações da palavra cabelos no final da linha. Então, nós podemos escrever cabelos, podemos escrever cabelos e cabelos. Nós temos três diferentes maneiras. Por quê? Porque a palavra cabelos, ela tem 3 sílabas diferentes. E aí vocês fizeram com a palavra gostava, Romeu, descobrimento, descobrimento e descobrimento. Então, corrija direitinho aí no seu livro, apague e arrume o que for necessário. Aqui nós temos outras palavras, olhem com bastante atenção, repitam em voz alta para gravar como que você escreve essa palavrinha. Então, gatinho, companheiríssimo, descida, desce, palha, beterraba, escrita, implicante e aquarela, ok? No quadro a seguir, algumas regras de separação de sílaba. Então, quando eu tenho CH, LH, NH, GU e o Q, não separa, tá? Ele vai juntar a uma vogal porque o som é de uma sílaba só. Então, o CH, o LH, o NH, o GU e o Q junta a outra vogal e vai dar um som só. Por exemplo, nho, nhei, lha, quá. Não se separam também os encontros vocálicos, os encontros de consoantes, desculpe, não é vocálico. Os encontros de consoantes como pli, cri, cra, tá? Eles sempre juntam o encontro com uma vogal e também não separam. Então, olha lá o BL, o CL, FL, GL, PL, TL, BR. Eles vão juntar a mais uma vogal e também não. Por quê? Porque na hora que eu falo numa sílaba só. Lembra? Nós temos também que aí eu vou separar quando eu tenho 2 S's, um S para cada sílaba, 2 R's, um R para cada sílaba. O SC, como descida, piscina, tá? E o XC, como a palavra exceção, ok? Então, nós temos aqui, para você treinar novamente, como
separar sílabas. Temos aqui outras palavras para vocês treinarem a separação de sílaba. Confiram se vocês fizeram corretamente. Se errou, apague e arruma, ok? Bom, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o Diário de Calvin, né? Temos aí uma história em quadrinhos, olha que legal. Isso é para finalizar. E aí eu peço para que você vá lá no caderno e escreva com quem que ele estava falando no texto. Como que você percebeu? Como que você chegou a essa conclusão? O que que ele falou? O que que você viu que te fez perceber isso? Tudo bem? Lembre-se que separe sílabas, usamos em todos os momentos, em todas as disciplinas, e você usará para toda vez que for escrever, independente da série, do ano letivo que você esteja, ok? Vamos começar também a unidade sobre reportagem. Nós vamos ler a reportagem, nós vamos pensar um pouquinho que tipo de gênero textual é esse, quais são as suas características. E aí, para isso, nós temos a reportagem de uma capa de jornal e temos as partes dessa reportagem. Olhem com bastante atenção, prestem atenção. Temos também um jogo rápido, que é uma interpretação. Qual era o nome do jornal? Qual era a data? Para quem que aquele jornal destina, né? No caso aqui, jovens e crianças, mas nós temos outros tipos de jornais que destinam-se mais a pessoas mais velhas, a adultos. Temos os jornais científicos, que ele vai destinar para quem está mais interessado em ler aquele tipo de notícia. Temos também, aqui seria um quadro mesmo da interpretação daquela capa. E aí a interpretação, ok? Escreva os dados a que se refere estes números. Então, quando diz lá na reportagem 7 bilhões, para quem está destinado? As pessoas que vivem no planeta. E aí assinale as informações de acordo com a reportagem. Nós vamos assinar as alternativas corretas. De acordo com a reportagem, muitas pessoas poderiam se alimentar com os alimentos desperdiçados. A produção de alimentos poderia atender a todos. E daí temos também sobre o desperdício, né? Que foi tratado na reportagem que você leu, que você analisou, que você interpretou, né? Pede para que você circule. Ele pede em qual delas você poderia colaborar diretamente, aí você vai sublinhar. E em qual delas é mais difícil de resolver? Os problemas climáticos ou o desperdício? Qual é mais difícil? Por quê? E aí você iria justificar. Lembra que a justificativa é sempre baseada nos nossos estudos, ok? E aí nós estamos agora vendo o infográfico. O infográfico, ele é muito interessante. Ele é um tipo de gênero de texto muito encontrado nas reportagens, e ele vai ter o quê? Ele tem desenhos, ele tem muitas vezes até tabelas, informações colocadas de maneiras diferentes para atrair a atenção do leitor. Então a gente observa aqui, temos aí um desenho. No desenho ele está mostrando os alimentos, né? Um tipo de alimentos. No outro ele vai ter uma estatística, ele vai estar dizendo sobre a quantidade que vai para o lixo, a quantidade do desperdício. E esse é um infográfico, é um estilo de escrita também, é um tipo de gráfico onde ele nos apresenta informações, imagem e muitas vezes até mesmo tabelas. Observa que tem a porcentagem. Aí nós vemos o infográfico
de uma maneira diferente, explicando, ele está acompanhando um texto. Geralmente as reportagens trazem muito isso, é um recurso para chamar a atenção. E é um recurso gostoso de ler, né? Quem não gosta? É gostoso, temos imagem, temos uma porcentagem, temos uma explicação, e ela vem de uma maneira divertida, né? Uma maneira diferenciada que atrai nossa atenção. E aí nós temos aquela interpretação desse gráfico, né? Qual é a diferença entre as informações apresentadas, né? E aí ela vai estar questionando um pouquinho, certo, pessoal? Confere corretamente se você acertou certinho, de lápis de cor. Se errou, apaga e arruma e volta a ler o que errou, para prestar atenção e não mais conseguir errar, tá? Beijinhos!